Alexandre, falando um pouquinho sobre o Neymar, né? O Neymar chega ao Santos Futebol Clube no começo do ano, contrato milionário, 4 milhões e 200 mil reais por mês, mais 85 milhões de reais que o Santos teria que pagar ao Neymar até junho, e aí o Neymar não joga. O Santos renova com o Neymar um contrato de mais 6 meses, postergando o pagamento de 85 milhões para 18 meses para frente e mantendo o pagamento de 4 milhões e 200 mil reais. O Neymar, até aqui, é uma grande decepção, na sua opinião? E você ainda acredita que o Neymar pode colocar o Santos em outro patamar esportivo? A operação Neymar, como um todo, ela é viável para o Santos? Marcão, eu sou conhecido como Neymarzete, né? Você é Neymarzete. Eu acredito que sim, Marcão. O Neymar, ele traz muito mais benefício do que, acho que, malefício ao Santos. Pô, você tá puxando o saco do cara. Não é que eu tô puxando o saco do cara. Eu acho que o Neymar, pra mim, ele se pagou, infelizmente, o Santos não tava pronto pra receber o Neymar. Isso é um fato. O Santos não tinha estrutura pra receber o Neymar. Ele veio pro Santos. Até porque pra ele também é bom. Porque talvez se ele fizesse no Flamengo o que ele faz no Santos, a torcida pegaria no pé, né? Então, o Neymar, pra mim, ele se pagou. Só que o Santos, ele tá numa situação tão gritante que tudo que entra, Marcão, vai pro fluxo de caixa. Se a gente vende o Brasão amanhã, vendeu o Brasão por, vou colocar um valor simbólico aí, 150 milhões de reais. Vai escorrer no fluxo de caixa. Não vai uma porcentagem pra base, uma porcentagem pra estrutura, uma porcentagem pra contrato. Não vai. Vai tudo do ralo abaixo, né? Só que o Santos, Marcão, infelizmente, ele tá numa situação tão complicada financeiramente que o Santos não tá se ajudando. O Neymar, o Neymar, eu acho que ele é um cara que ele pode render ainda em campo. O Neymar, ele é um atrativo pro Santos. Talvez se o Santos não tivesse o Neymar, contratações esse ano o Santos ele não teria do nível que nós tivemos. Zé Rafael, Roleiser, enfim. Eu acho que ele pode render em campo ainda. O pouco que ele rendeu em campo, ele jogou bem, né? Então eu acredito que agora no segundo semestre, ele fazendo um trabalho com seriedade, porque é errado você chegar num clube, você se machucar e tratar em casa. Na sua academia, por mais que a academia dele seja de alto luxo, enfim, tem os melhores, digamos que profissionais, mas ele tem que estar dentro do clube, né? Dentro do clube é onde ele vai fazer o tratamento dele. Então eu acredito que agora, nessa segunda lesão dele, eu acho que ele repensou algumas coisas e ele vai voltar bem. Mas eu acho que o Neymar com o Santos é um outro Santos. O Santos com o Neymar é um outro Santos. Eu acho que agora no segundo semestre a gente consegue galgar alguns voos melhores e maiores, né? Ele fez muita falta pro Santos na reta final do estadual. Fez muita falta mesmo. Eu acho que talvez o excesso de vontade dele fez com que ele tenha meio que se lesionado. Talvez se ele não vai para Limeira ou para Novo Horizonte, talvez ele não teria se machucado. Faltou essa inteligência também. Acho que faltou esse equilíbrio, né? Entendeu? Olha, você vai jogar um jogo sim, um jogo não. Um jogo sim, um jogo não. Nos finais, você entra em todos. Isso. Só que nesse momento não tem necessidade de eu colocar você num calor de 50 graus em Mirassol, em Novo Horizonte, em Limeira. Né? Então acho que faltou essa inteligência e a sede dele de jogar bola e provar pra todo mundo que tava todo mundo errado e ele certo, fez com que ele se machucasse. Mas eu acredito ainda no Neymar. Eu espero que ele faça um segundo semestre interessante, inteligente, para que o Santos consiga sim ter resultados em campo e financeiro, porque ele pode fazer isso pro Santos, Marcão. Eu acho que se tem um jogador que pode fazer isso é ele. Ô Alexandre, você acredita que o Neymar consegue atingir qual percentual do melhor momento dele? O Neymar hoje, treinando, se capacitando, estando afim, focado, quantos por cento nós teremos daquele Neymar que jogou no Santos, no Barcelona e teve um começo muito bom no Paris Saint-Germain? Acho que 60, Marcão. Isso é suficiente para o Neymar decidir jogos para o Santos? Acho que 60% no futebol brasileiro hoje... Acho que é o suficiente, sim. O Neymar, ele é um cara extra classe. O Neymar, ele é um cara que tem números surpreendentes. É o maior artilheiro da seleção. O Neymar, ele fez mais de 100 gols praticamente em todos os clubes que ele passou. No Santos, no Barcelona, no Paris, né? Ele só não teve agora por conta das lesões no Al Hilal. Mas ele é um cara, assim, eu coloco o Neymar, pode parecer absurdo, tá? Mas eu coloco o Neymar, pra mim, acho que entre os 6 maiores jogadores de futebol, acho que brasileiro. Da história? Da história. Eu colocaria. Pra mim é Pelé,
Pelé, Zico, ok. Ronaldo, Romário, ok. Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Qualidade Boa. técnica. Não, sim. Qualidade técnica. Sim. Não dá pra gente ficar, título, porque, ganhou. Não, o Zico não ganhou nenhuma Copa do Mundo. O Zico era genial. Entendeu? Então, assim, eu não tô genial. falando de título disso, eu tô falando de qualidade técnica. Exato. Eu acho que faz sentido o que você falou. Eu acho que... Os mais saudosistas vão falar do Garrincha, por exemplo, né? Mas acho que eram características diferentes e tal. Sim. Mas eu concordo contigo. Talvez quando o Neymar encerrar a carreira, vão tentar colocar o Rivaldo na frente dele. Mas eu acho que o Neymar é mais que o Rivaldo. Pô, eu acompanhei o Neymar, Marcão, do primeiro jogo até agora. Fora de série. Cara, o que esse cara faz em campo... É absurdo. Se o Neymar ele jogasse na Argentina, a torcida da Argentina estaria levantando pôster pra ele. Concordo contigo. Se o Neymar jogasse em Portugal, eles estariam levantando pôsteres pra ele. Alexandre, mas sabe o que eu acho que complica o Neymar? Isso aqui. Eu acho que o Neymar ele não evoluiu em termos de cabeça, em termos emocionais, em termos mentais. Eu acho que o Neymar, primeiro que ele é às vezes mal assessorado por quem está ao redor dele, né? Tratam ele ali como uma criança, como um adolescente ainda. Isso é muito ruim, né? Às vezes você precisa falar a verdade para quem está do seu lado. E eu vejo que o Neymar ele não evoluiu nesse aspecto, entende? Por exemplo, muitos que diziam que o Neymar driblava no lugar errado, que ele estava mais preocupado ali na firula do que... E a gente vê o Neymar voltando ao Brasil e você esperava o Neymar mais maduro nesse ponto. E não. O Neymar ainda continua reclamando muito da arbitragem, o Neymar continua driblando em lugar ali que não vai mudar nada o jogo. Tem que driblar mais perto da área, tem que ir em direção ao gol. Eu vejo... As atitudes do Neymar no extracampo são ruins. Alexandre, sem passar pano nenhum. E eu falei isso naquela semana antes do clássico contra o Corinthians, porque o Varanda tem essa verdade. Eu sou fã do Neymar, sou Neymarzete, como muitos brincam, igual você. Aquela ida do Neymar a Sapucaí foi absurda. Além de ele ter ido, Alexandre, ele leva Soteldo, leva Tomás Rincon, leva João Basso, e o Guilherme, se não me falha a memória. Acho que foram só os três só. Foram só os três. Entende? Absurdo. Absurdo. Então... Algumas situações do Neymar, Alexandre, me fazem entender que, olha, eu não sei se ele chega aos 60%, sabe? Eu sei que você adora o Neymar, acredita nele muito, mas hoje não consigo ter a sua confiança no Neymar. Quero muito que você esteja certo, mas eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que ele chega. É porque é aquilo que a gente estava falando no começo do programa, né? Daquilo que a gente estava falando no começo do bate-papo. Hoje, as informações são diferentes de antigamente. Né? E eu tava vendo o Romário falar esses dias, o Romário falou, se eu jogasse hoje eu ia ter muito problema. Porque tudo chega muito rápido, tudo chega muito fácil. Um pouquinho você tá no noticiário ali, você tá numa manchete aqui, você tá ali e tal. Enfim, eu acho que esses grandes craques, esses grandes gênios da bola, esses caras, eles... Talvez, muita gente fala, poxa, acho que o Neymar ele deve ter chegado num ponto que... Ele quer jogar a última Copa, mas será que ele pode jogar a última Copa? Será que, do jeito que ele quer viver a vida, ele não poderia chegar e fazer igual um Adriano Imperador? Fala, eu parei. Alexandre agora Ancelotti eu parei. Convocaria o Neymar hoje? Você hoje, você vai convocar a seleção brasileira. O Neymar tá bem. O Neymar tá treinando aí. Jogando. O Neymar tá jogando. Você convoca o Neymar hoje? Fácil. Convoco. Porque muitos jogadores não têm... Principalmente da seleção hoje, Marcão. Porque você pegava antigamente, um exemplo, tá? Se o Rivaldo ele tá mal, quem que chama a responsabilidade na seleção? Roberto Carlos, Cafu, que era um baita de um líder. Isso eu acho errado, tá? Daqui a pouco eu vou falar disso. Pra mim, o Neymar ele não tem que ser capitão do Santos e da seleção. Não tem perfil pra isso? Pra capitão, não. Tá? Você pega, Cafu, Roberto Carlos... Ronaldo, Ronaldinho, na época do Romário, Bebeto. O que o Bebeto falou em 94? O Romário disse. Romário disse que o Bebeto chegou e falou assim, olha, chamou a zaga, os volantes, lateral e zagueiro e falou assim, aqui a gente não vai passar nada, porque lá na frente eles vão fazer gol. Vamos segurar aqui que lá na frente eles fazem. Sabe? Você tinha Dunga, você tinha Bebeto, você tinha Romário, você tinha Raí, Mazinho, Djalma. Eram caras que chamavam a responsabilidade. Nessa seleção de hoje, ninguém chama. Quem chama a responsabilidade hoje, Marcão?
Não tem. Quando o Rafinha falou meia dúzia de abobrinha ali contra a Argentina, os argentinos gritou no ouvido dele, o que ele fez? Pediu desculpas. Baixou a cabeça. Então, se a gente ainda tem alguma esperança de algum jogador que pode chegar e chamar a responsabilidade onde os caras vão respeitar, é ele. É ele, pô. Não tem o que fazer. Ele tem um nome no mercado mundial que Vinícius Júnior não tem, que Rafinha não tem, que Rodrigo não tem. Né? A gente não tem hoje um líder em campo não técnico. Técnico ele é. A gente não tem um líder de espírito na seleção hoje. Não tem. Não tem nenhum, pô. E pra mim o Neymar, por mais que ele também não tenha esse espírito, ele ainda é o que se aproxima de ter. Mas se eu tivesse um cara pra chegar e colocar a cabeça e falar, eu sou o capitão e você só joga, eu faria. Alexandre Santástico aqui no Varanda Futebol Debate. Tô percebendo que o senhor precisa molhar as palavras. Por favor, me dê o seu copo aqui. A garganta secou, viu? Eu tô percebendo que a sua garganta secou. Só um pouquinho ou cheio? Cheio, né, Marcão? Obrigado. Cheio. Eu pergunto por educação, o bate-papo vai render, então... Mas daqui a pouquinho, hein? Principalmente no gosto ou não gosto. Gosto ou não gosto e por quê? Com Alexandre Tutubaína. E tá gelada, viu, Santos? Tá gelado. Eu vi uns nomezinhos, você acabou deixando o celular aberto ali. Produção aí eu fui pegar meu copo, aí eu vi uns nomezinhos ali. Vai ter polêmica, viu? Produção. O seu copo tá furado, Alexandre? É porque tava vazio, Marcão. Olha, impressionante. Vai ter polêmica, viu? Vai ter polêmica. Vai. Olha, em homenagem a você... Por favor, molhe as palavras também. Completar o meu aqui. Não dá pra falar de... Hoje, uma edição especial do Varanda Cast com Alexandre Santástico aqui na varanda mais famosa do Brasil. Ô, Alexandre, me diga uma coisa, enquanto eu vou calibrando aqui o meu copo também, você fez uma projeção muito otimista no Campeonato Brasileiro desse ano. O senhor errou na previsão ou os jogadores que decepcionaram e jogaram muito menos do que podiam jogar? Marcão, eu errei por ter colocado o Santos talvez num patamar que não era o do Santos, mas eu acho que o erro individual foi pior. Eu volto a frisar. Um time precisa de um comandante bom. E há quanto tempo a gente não tem um comandante bom? O último foi o Sampaoli. O último cara que chegou e organizou a casa foi o Sampaoli. Esse time de hoje é melhor ou pior do que o time do Sampaoli? Na minha opinião, é melhor. É muito melhor, pô. É melhor. O Sampaoli fez um time com Alisson, com Jean Mota com como Pará, Jean Mota de 9. Felipe Jonathan, que o senhor adorava, chegou a jogar até como meia. Porra, Derlis Gonzalez, pô. Era um time ruim. Felipe Aguilar. Felipe Aguilar. Era um time ruim. E ele conseguiu fazer daquele time um time competitivo. O Santos, é o que eu falo, o Santos não poderia ter errado. O que matou a temporada do Santos esse ano foi o erro com o técnico. Porque você teve um tempo maior do que todo time grande teve para poder se projetar para um 2025. E desculpa, Marcão, esse papo furado de que o Neymar veio do nada, o Neymar não veio do nada. Você poderia ter utilizado esse gancho, olha, eu vou ter o Neymar no ano que vem, eu quero você comigo. Eu tô modificando, você vai participar de uma reconstrução do Santos, de uma reformulação do Santos. Eu quero você aqui. Marcão, o Santos não poderia ter errado com o Caixinha, do jeito que errou. Não poderia. Não poderia mesmo. Porque, desculpa, o Caixinha ele é um técnico há 10 anos. Ele teve um ano bom de Bragantino, que não tem a pressão que o Santos tem. E você deveria ter chamado um técnico que olha no olho do jogador e fala, olha, eu não gosto do Renato Gaúcho, tá? Mas é um cara que organiza a casa. É um cara que é boleiro, ele fala a língua do boleiro. Não gosto do Renato Gaúcho, tá? Eu não traria. É que nem eu falo, a minha primeira prioridade era o Sampaoli, depois o Crespo. Sempre gostei do Crespo. O Crespo ele vai dar jeito no São Paulo, você vai ver. Sabe? Profissionais sérios. O senhor sempre pediu Crespo no Santos. Sempre. Agora, verdade seja dita, o senhor comete muitos erros, aliás, são inúmeros registrados são muitos, aqui no Varanda Futebol Debate, mas o senhor nunca quis o Pedro Caixinha. Nunca. Isso eu tenho que reconhecer. Nunca. O senhor cometeu vários erros nas suas análises, como é o caso, por exemplo, do Felipe Jonathan, que o senhor disse ser o melhor lateral do futebol brasileiro. O senhor disse que o Kaique Fernandes seria o Canavarro do futebol brasileiro. Falei que seria zagueiro de seleção. Zagueiro de seleção. Isso ainda na primeira versão do Varanda em 2020. Foi. A gente já discutia sobre isso. No ar e fora do ar também. Me lembro até hoje quando o Kaique jogou bem contra o Boca. O senhor, meu Deus do céu, o senhor estava encantado com o Kaique Fernandes. Eu dizia, esse zagueiro não suja o calção, ele não combate, ele não vai ele não vai na bola. Eu nunca vi um zagueiro que não aparece no jogo. Era o Kaique Fernandes. E o senhor estava muito enganado. Muito. Agora, o senhor acertou em cheio na análise que o senhor fez do Pedro Caixinha.
Pedro Caixinha foi mal no Santos, concordo contigo. O Santos com Kleber Xavier, não tá errando de novo, Alexandre? Tá errando de novo. Tá errando de novo e feio. Eu espero que os jogadores em campo, Marcão, chamem a responsabilidade. Que os caras batam no peito, porque o Santos tem um time experiente hoje, Marcão. Desculpa. O Santos tem um time hoje de jogadores que consegue chamar ali, ó, o Zé Rafael, o Neymar, o Arão, o Luan Pérez. Chega ali e fala, ó, gente, é do nosso jeito agora. Porque tem time que ganha sim. Tem time que ganha sim. Aquele time do Corinthians que o Luxemburgo montou, que o Oswaldo de Oliveira ganhou aquele super mundial, aquele mundial que eles falam que foi mundial que não foi, brasileiro e tudo, o Oswaldo de Oliveira, Marcão, não pitava nada ali, pô. Quem que chamava a responsabilidade ali? Marcelinho Carioca, Ricardinho, Rincon, Luizão. É com a gente aqui dentro do campo. Porque time experiente, sem técnico, também ganha. Tá? Mas o Clebinho, o Kleber Xavier, pra mim é um erro gigantesco. Você não pode colocar o Kleber Xavier, que nunca foi técnico, mas é um cara experiente, de 2 Copas do Mundo, campeão do mundo com o Corinthians, né? É o cara que tá com o Tite. Marcão, o auxiliar de cozinha não é o cozinheiro-chefe. Quem sabe o ponto do tempero é o cozinheiro-chefe, é o cara que tá ali, é o cara que manda, entendeu? Então você não vai pegar o auxiliar do cozinheiro e colocar ele pra assumir a cozinha de um baita de um restaurante. Você vai, calma aí, aos poucos. Isso. Né? E é o que tá acontecendo com o Santos. O Kleber Xavier hoje, pra mim, ele pode ser um cara didático, ele pode ser um cara ali que entende do futebol, mas a tomada de decisão é muito importante. Vou te dar um exemplo. O Leão mesmo. O Leão não era um cara estudioso da bola. Não. Mas era um cara tomador de decisão. Isso. E as tomadas de decisão do Leão muitas vezes resolvia. Né? Então o Kleber eu não vejo ele com esse perfil. A figura do Leão... Impõe respeito, Marcão. Impõe respeito, Marcão. Entendeu? Então, um cara que não tem 5 vitórias na carreira como técnico, você pode falar, meu time tá entregue em boas mãos? Não tá. Então acho que é um erro gigantesco. O que eu espero é o quê? Que os caras chamem a responsabilidade em campo, que eles se fechem entre eles e falem, olha, agora quem vai resolver é a gente. Porque se depender do Kleber Xavier, é um grande erro.